Bom, minuto 42 do primeiro tempo, o zagueiro Gustavo Martins decide sair ali da segurança da defesa e dar uma arrancada com a bola bem pelo meio do campo. Uhum. É aquele movimento super-heróico, né? Quase impulsivo mesmo. Sim, total. Mas, logo em seguida, ele é desarmado, acaba perdendo o equilíbrio e cai. E aí a cabeça dele bate no gramado com uma força brutal. Nossa, é aquela hora que o estádio inteiro do Confiança simplesmente prende a respiração. Pois é. Até aquele momento o jogo estava fervendo, né? Uma partida decisiva de Copa do Brasil. Mas o que acontece no corpo desse atleta e nos bastidores da equipe médica nos 4 minutos seguintes é o que realmente define a face mais crua do futebol moderno. Exatamente. E essa janela de 4 minutos é, assim, um microcosmo de tudo que o esporte de alto rendimento se tornou hoje. Nós reunimos os relatos de campo, as notas analíticas e os registros de transmissão deste jogo de volta entre Grêmio e Confiança. Isso. E a nossa missão hoje não é falar do placar. O Grêmio já estava ganhando de 1-0 com aquele gol do Braithwaite, então a tática em si não é o ponto. Não. O nosso foco nessa análise é dissecar esse evento específico dos 42 minutos. A gente vai olhar para a mecânica desse impacto invisível e para a linha muito tênue entre o instinto do atleta de continuar em campo e, bom, o momento em que a medicina esportiva precisa entrar e puxar o freio de mão. Certo. E para quem nos acompanha agora, visualizar esse cenário é fundamental para entender o peso da situação. Com certeza. A gente está falando de um jogo fora de casa para o Grêmio, um ambiente de mata-mata onde a tensão já opera no limite absoluto. Uhum. E o Gustavo Martins é um zagueiro. Quer dizer, a zona de conforto dele ali é a contenção, não a velocidade ofensiva. Exato. Quando ele faz essa arrancada pelo centro, ele quebra totalmente o próprio protocolo tático. O corpo dele entra numa dinâmica de aceleração para a qual não estava preparado na postura defensiva padrão. Sim, e quando o desarme acontece, a interrupção desse movimento é muito, muito repentina. É pura física, sabe? Isso explica muito da gravidade da queda. Quando o jogador inicia a arrancada, o centro de gravidade do corpo vai todo para frente. Para ganhar velocidade, né? Isso. E no instante em que o desarme ocorre e as pernas perdem aquele contato de tração com o chão, o tronco e a cabeça, que já estavam acelerados, continuam um movimento vetorial. Ah, entendi. É pura energia cinética, não tem como frear com as pernas. Então o corpo inteiro vira literalmente um projétil em direção ao solo. Certo. Vamos entender isso em partes. Eu quero propor uma imagem aqui para quem está escutando tentar dimensionar o que é isso na prática. Manda bala, é bom para visualizar. Pensa num veículo super pesado andando em alta velocidade. O corpo humano, ali o crânio, é a lataria desse veículo. Uhum. E o cérebro é o passageiro lá dentro. Mas detalhe, um passageiro sem cinto de segurança que está boiando num fluido. Nossa, perfeita essa analogia. Né? Então, quando o crânio bate no gramado de um jeito tão violento, a lataria para na hora. Mas o cérebro, pela inércia, continua se movendo até bater com tudo contra a parede interna do próprio crânio. Exatamente. É o famoso contragolpe. E, sabe, lendo os registros da partida, o mais surreal é o que acontece no segundo seguinte a esse impacto massivo. Ele tenta levantar. Sim. O Gustavo Martins não fica imóvel. Ele faz o movimento de tentar ficar em pé. Como se fosse voltar para o jogo. Mas quão drástico precisa ser um impacto desses para anular a adrenalina de um jogador numa Copa do Brasil? É que nesse milissegundo rola um conflito fascinante no corpo. O instinto biológico de autopreservação bate de frente com a carga hormonal extrema. A tentativa de ficar de pé é totalmente mascarada pela adrenalina. Que é um analgésico poderoso, né? Muito. Num jogo desses, o sistema nervoso simpático do cara tá inundado por adrenalina. A pupila dilata, o brônquio abre, o corpo tá no alerta máximo. Ou seja, ele nem sente a dor na hora. Não sente. A dor aguda do impacto é bloqueada nos receptores nervosos para que ele possa continuar lutando, entre aspas. Mas, essa ilusão dura super pouco pelo que a gente viu nos relatos. Logo em seguida, ele mesmo percebe que o sistema entrou em pane, não é? Sim, a ficha cai rápido. Porque é o próprio Gustavo que joga a bola para fora das 4 linhas e deita no gramado pedindo atendimento. Como funciona essa quebra? Como que o cérebro contorna essa avalanche de adrenalina e emite um sinal vermelho tão forte a ponto de fazer ele desistir voluntariamente? A resposta está no nosso sistema vestibular e no campo neurológico.
O sistema vestibular fica lá no ouvido interno. Aquela parte do equilíbrio, certo? Isso. Imagina que tem pequenos canais cheios de um líquido lá dentro. Esse líquido é o que diz pra gente onde é o teto, onde é o chão e como a gente está se movendo no espaço. Ah, e quando a cabeça bate no gramado desse jeito brusco? O líquido continua chacoalhando de forma totalmente caótica. Aí o cérebro recebe sinais conflitantes na mesma hora. Os olhos veem uma coisa, o corpo sente outra e o ouvido interno está dizendo que o mundo está girando em todas as direções. Nossa, deve ser uma desorientação horrível. Avassaladora. A adrenalina até consegue mascarar a dor do osso, mas ela não consegue compensar a perda de equilíbrio severa. É nessa hora que o cérebro entra no modo de autopreservação real e corta a capacidade motora. Ele literalmente desliga as pernas do cara para proteger o sistema. E é exatamente essa pane que obrigou a equipe técnica a olhar para a física dessa queda com mais atenção. E isso nos leva direto para o relatório do Simon Bianchini, repórter e comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, que estava acompanhando o lance. Sim, os apontamentos dele são super reveladores sobre isso. Pois é, nos relatos dele tem duas observações que num primeiro momento parecem bater de frente. Ele descreve o impacto como muito forte, mas faz questão absoluta de frisar que não foi maldoso. Exato. Espera aí, é aqui que a coisa fica realmente interessante e eu preciso fazer um contraponto com você. Claro, vamos lá. Campo imediata, por lesão a uma falta super violenta. Aquele cartão vermelho, aquela solada na canela. Uma imprudência clara, né? Isso. Então, se o impacto foi tão destrutivo a ponto de derrubar um jogador lotado de adrenalina, o fato de os documentos frisarem essa ausência de maldade muda a nossa visão. O limite entre jogar duro e jogar limpo não desaparece quando o resultado é tão grave assim. Olha, essa é uma provocação muito necessária, porque ela vai no cerne da mudança estrutural do esporte moderno. Como assim? Historicamente, a nossa leitura de futebol é baseada na intenção. A regra pune a maldade, o excesso de força aplicado de propósito para machucar o adversário. Certo. O que a observação do Bianchini nos obriga a fazer é separar a moralidade do lance da física nua e crua dele. Se conectarmos isso a um panorama maior, o relato justifica a ausência de maldade com um detalhe importantíssimo. O choque envolveu 2 zagueiros. 2 caras que os próprios relatórios descrevem como altos e fortes. Exatamente. A força do impacto não veio de uma agressão intencional, mas da simples equação da física clássica, sabe? Massa vezes aceleração. Ou seja, o perigo deixou de ser só a intenção do adversário e passou a ser a própria estrutura física de quem joga hoje em dia. Totalmente. Pensa na evolução dos atletas nas últimas 2 décadas. Hoje, um zagueiro de alto nível tem a explosão de um velocista, combinada com o peso e a massa muscular de um fisiculturista de antigamente. É um tanque de guerra correndo a 30 km por hora. É isso. Quando 2 corpos robustos, de mais de 80 quilos, entram numa disputa leal de espaço nessa velocidade, a energia cinética gerada no encontro é colossal. O desarme foi limpo nas regras. A imprudência não estava na atitude, mas no ambiente que o futebol moderno criou. Faz todo sentido, até porque o corpo humano, o crânio, a coluna cervical, não passaram por nenhuma evolução nas últimas 2 décadas para absorver um impacto de 2 gigantes caindo de uma altura dessas. De jeito nenhum. A biologia é a mesma de 100 anos atrás. A gravidade não tá nem aí para a cor do cartão ou para a intenção do desarme. E o gramado, por mais moderno que seja o estádio, não amortece a cabeça. Ele devolve toda a força do impacto direto para o osso. E isso muda completamente o que a gente entende como risco inerente ao futebol. O esporte limpo ficou estruturalmente perigoso pelo simples tamanho de quem pratica. E é justamente por reconhecer essas forças massivas que os protocolos médicos precisaram ficar tão pragmáticos, né? E ditatoriais até, eu diria. Sim, porque no momento em que o atendimento entra, o relógio começa a correr. E as fontes documentam essa linha do tempo com muita precisão para a gente. A queda ocorre aos 42 e por volta dos 46 a substituição já está confirmada com a entrada do Balbuena. São só 4 minutos? 4 minutos entre o zagueiro desabate desorientado e a comissão técnica trocar o jogador de forma definitiva no primeiro tempo. O que acontece nesses 240 segundos para eles terem certeza absoluta do veto? O que acontece ali no gramado é um verdadeiro checklist de exclusão, e um checklist focado em respostas neurológicas, não mais ortopédicas. Não é mais só perguntar onde está doendo. Longe disso. Antigamente, o médico entrava, jogava uma água mágica e perguntava se dava para seguir.
Hoje a avaliação tem que ser rápida e muito cética em relação ao que o atleta fala. Porque ele sempre vai dizer que está bem. Sempre. O médico então observa a pupila usando luz, checa a simetria nos olhos, faz perguntas de memória recente, tipo que tempo é agora, quem fez o nosso gol. Há testes cognitivos na hora. Isso. E testa os sinais motores também. Se o cara hesitar na resposta, ou se o olho não acompanhar o dedo do médico direito, ou se ele oscilar muito ao ficar de pé, o protocolo manda tirar na hora. A medicina simplesmente toma as rédeas. O jogador não tem voto ali. A decisão sai da mão dele e do técnico, é uma proteção contra a própria vontade de competir do atleta. E os registros mostram que o Gustavo Martins é retirado e direcionado especificamente para o vestiário para uma avaliação mais profunda. E o que é fascinante aqui é que a nossa fonte de dados, os relatos que a gente está analisando, eles param exatamente nessa porta do vestiário. Sim, a informação simplesmente cessa. De forma bem abrupta. As notas de campo declaram abertamente que não há informação sobre o diagnóstico posterior, não vazaram detalhes clínicos ao longo do segundo tempo e nenhum boletim médico foi divulgado até o fim daquela documentação. A trilha de dados evapora no túnel. Então, o que tudo isso significa na prática para quem está acompanhando essa imersão com a gente? Olha, é um exercício de disciplina. Porque é frustrante, né? A gente consome o esporte querendo desfecho claro. A gente quer saber se teve fratura, se foi concussão, quando ele volta. Sim, a gente quer a máquina de raio-x carimbando a resposta. Exato. É muito tentador preencher essas lacunas com especulações, mas o rigor dessa análise nos obriga a lidar com esse limite da informação. Evitar a especulação é o grande ponto aqui. Quando a gente aceita o limite dos fatos, a atenção muda do prognóstico médico que a gente não sabe para o fato esportivo comprovado, que foi a velocidade e a seriedade do protocolo. Perfeito. O que a gente sabe é que o impacto gerou sintomas severos o bastante para justificar uma baixa imediata aos 46 minutos. Isso. O valor de entender isso não é adivinhar a lesão, mas observar como o ecossistema ao redor do atleta finalmente aprendeu a priorizar a saúde estrutural. O jogo continuou para 21 jogadores, mas para aquele indivíduo, a medicina ganhou de espetáculo. E isso amarra super bem a nossa reconstrução cronológica do evento de hoje. A gente começou no minuto 42, com aquela arrancada típica, destrinchamos o desarme, que não foi violência antidesportiva, mas sim uma colisão massiva entre dois atletas altos e fortes, com a energia dissipada direto na cabeça. E a gente navegou pela biologia da coisa, né? A adrenalina tentando manter ele de pé, sendo vencida pela pane no sistema vestibular, que obrigou ele a deitar no gramado. E fechamos com essa agilidade cirúrgica dos 4 minutos seguintes, onde os testes rápidos culminaram na entrada do Balbuena. É um lembrete implacável de como um evento ao vivo, cheio de controle e tática, muda em fração de segundos. Sim, o controle é uma ilusão. No fim, a anatomia e as leis de Newton dão a palavra final. Com certeza. E, sabe, pensando nisso, tem um último questionamento aqui que não dá para ignorar. Para quem nos escuta refletir mais tarde. Qual seria? A gente falou extensivamente sobre a evolução do porte físico, do ganho muscular e da velocidade absurda dos jogadores atuais, que funcionam como um multiplicador de força, certo? Sim, que tornaram um lance normal num risco altíssimo. Então, se um desarme limpa um gesto comum de defesa, pode gerar hoje uma energia cinética suficiente para tirar alguém de campo só pelo impacto com o gramado, até que ponto a gente vai precisar redesenhar o ambiente do esporte? Nossa, é uma provocação de explodir a cabeça, literalmente. Se eles vão continuar ficando mais fortes e mais rápidos, a força dos encontros só vai aumentar. Será que o campo do futuro vai precisar de materiais de absorção de impacto que a gente nem inventou ainda? Ou quem sabe até equipamentos de proteção no futebol de campo, se popularizando só para mitigar essa queda. Exato. A evolução humana no esporte não para, mas o gramado continua lá, rígido e implacável. É fascinante. É entender os problemas físicos que o esporte de hoje está criando para o esporte de amanhã resolver. Bom, foi um prazer imenso fazer essa análise com todo mundo que nos acompanhou hoje. Foi excelente. Continuem questionando a dinâmica que acontece muito além da bola rolando. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo mergulho. Um abraço, até a próxima.